Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, olha a situação do Brasil e olha o que o governo está fazendo hoje. A que ele está se dedicando, por exemplo. Tanta coisa mais importante para fazer, os caras preocupados em formar um novo partido. Não, 13 milhões de desempregados. E aqueles poucos que conseguiram emprego estão trabalhando, na verdade, em subempregos. Porque uma vez que você trabalha para alguém sem direito, sem benefício e sem tratamento justo, ou seja, um reconhecimento, uma valorização do seu trabalho, você é um escravo, cara. É isso, trabalho escravo. É o que está aumentando aqui no Brasil. Pega por outro lado aqui também a questão econômica, a questão política, a questão social. Está tudo paralisado. O governo é totalmente desorganizado. Vive criando autocrises para não governar. É um governo incompetente, não tem projeto, não tem programa, a não ser sabotar o próprio Brasil em benefício próprio. É um governo que fica baseando seu discurso e suas atitudes em populismo barato, sem sentido, sabe, sem contribuir em nada real para a sociedade. O que esse governo fez para o povo até agora, de verdade mesmo, galera? A não ser uma reforma da Previdência que eles disseram que eram contra, e fizeram uma pior agora. Toda hora uma medida nova, do presidente aí, rainha, para ferrar a vida do trabalhador, tirar um benefício, tirar um direito, dificultar a vida do cara cada vez mais. É um governo que passa o dia inteiro envolvido em escândalo, em denúncias e em polêmicas. É a única forma dele ficar em evidência, ficar em destaque. Essa é até uma estratégia de governo. Fazer merda para chamar a sua atenção. Polarizar, se passar por herói, ou outra hora se passar por vítima. E o Brasil, cara? O Brasil tá parado. E é um momento tenso. Olha o que está acontecendo na América Latina. As revoltas populares aí contra o sistema. Um sistema que tomou o poder através de um golpe. A Operação Condor, que eu já falei para vocês, 2.0, foi um golpe da direita na América Latina. Tudo isso para implantar a tal agenda da nova ordem mundial, que passa pela agenda do neoliberalismo na economia. A mesma agenda que os caras estão aplicando aqui no Brasil. E com certeza vai provocar o mesmo tipo de reação do povo com o tempo. Revoltas populares, manifestações, protestos. E o governo está fazendo o quê? Nada. Vamos continuar aplicando, vamos acelerar o processo. A gente se prepara qualquer coisa aí contra o povo se reagindo, contra o povo se manifestando, a gente dá um jeito. Libera a polícia para matar. Como são as novas diretrizes do novo projeto do Bolsonaro. Em caso de manifestação, de protestos que perturbem a ordem pública, está liberado matar. Não vai dar nada para quem fizer isso. E em meio a tudo isso, a que se dedica o nosso presidente? A resolver, a apaziguar, a melhorar as condições? Não. A criar um novo partido político. Porque ele não estava satisfeito com o antigo partido dele. Por quê? Tinha alguma crise ideológica? Tinha algum tipo de conflito de programa de governo? Faltava apoio político do partido? Não. Tinha tudo isso. Inclusive era até bizarro, alguns membros do partido votando a favor do governo, dizendo amém, defendendo o governo, por mais bizarra que fossem as suas atitudes. Era um apoio totalmente incondicional. Parece que é um partido de alienados, seguindo o mestre. E mesmo assim o Bolsonaro não ficou satisfeito. Vou criar um partido para mim. Foi isso que ele fez, criou um partido para ele. Sabe por quê? Grana. Ele queria grana, ele queria administrar a grana do partido. Segundo ele, na visão ambiciosa dele, toda a grana conquistada para fundo partidário, para fundo eleitoral, foi porque ele virou presidente. Então ele quer administrar o dinheiro. E os macacos velhos com quem ele se envolveu e fez seus pactos não vão dar o dinheiro na mão dele. São tão pilantras quanto ele. E aí ele ficou marrudinho, de beicinho, falou, então eu faço meu partido e levo meu dinheiro embora. Grana, cara. O interesse maior dele é grana. A dedicação dele para formar esse novo partido é grana. Foi lá no partido, chupou as laranjas, agora está dispensando bagaço. Literalmente isso. Esse é o cara preocupado com o Brasil? Que vai trazer soluções? Em meio a tudo isso que eu falei para você, vou formar um partido para mim. E agora a gente fica olhando o partido sendo formado, estruturado, e percebe o quê? Que é um partido neofascista. Sabe, mas não é pouco neofascista, disfarçado com algumas semelhanças. Ele é idêntico ao mesmo fascismo tradicional lá da Itália, as mesmas bases do nazismo da Alemanha. Idêntico, cara.
Eles começam com aquele discurso ultranacionalista, falando em nome da pátria, da nação. Sabe para que isso, cara? É aquele apelo patriótico. É para criar um apoio incondicional da população, que ainda tem aquele sentido patriótico, né, de cultura, de defender o seu povo, a sua bandeira, a sua nação. E aí você vê alguém falando em nome disso, discursando sobre isso, né, com o uniforme da bandeira nacional. Tem que apoiar esse cara, não posso fazer diferente. Se eu fizer diferente disso, eu sou contra a minha própria nação. Sabe por que isso? Sabe por que forçar esse apoio incondicional? Porque tendo a população, pelo menos uma parcela grande deles, apoiando o partido deles, por exemplo, o grupo deles, eles têm legitimidade para fazer o que quiser. Inclusive atropelar a Constituição, atropelar o sentido democrático, atropelar a ordem. Tudo em benefício próprio. O povo está do meu lado, posso fazer tudo o que eu quiser. Observe que o partido deles tem o mesmo esquema do neofascista e do nazismo. Combater o comunismo, combater um vilão. Sempre tem isso, né, cara? Combate a um vilão, a uma ameaça. Não é só a questão de dar medo, pânico ou terror psicológico na população, que já é covarde culturalmente. Tá sempre com medo, sempre acuado. Eu tô com medo daqueles caras ali, eu nem sei o que é, mas eu tô com medo. Aí o cara vem, se coloca como herói. Não, vem comigo que eu combato eles. É assim combater o comunismo. E na ausência do comunista tradicional, que está difícil hoje, né, porque até a aliança com o comunista o Bolsonaro está fazendo, em torno de poder, que é o caso da China e Brasil, mesmo assim, na ausência de um comunista, vamos combater, sei lá, uma causa semelhante. Essa galera que fica falando de causas sociais aí. Socialismo é a mesma coisa que esquerdismo, que comunismo. Vamos combater. São subversivos, rebeldes. É isso. E a galera cai nisso, cara. A galera abraça essas ideias. A galera hoje está torcendo para combater gente que luta pelos seus próprios direitos. Tem uma parcela da população que está apoiando aquele que combate, né, um grupo que torce, que briga pelos seus direitos. É absurdo, mas é isso que eu vejo. Gente batendo palma para perda de direitos, perda de benefício. Né, gente que odeia a causa social. Sabe, eu não consigo entender, mas é isso o discurso desse novo partido. Observa que parte do discurso desse novo partido é a negação dos ideais democráticos. Isso é muito perigoso, cara. Mas é o sentido da conduta fascista, da conduta autoritária. Para que democracia? Democracia só atrapalha. Então eles não veem sentido em dar ouvidos à oposição, ao debate, né, a outros grupos contrários às ideias deles. Eles são intolerantes com questionamentos, com dúvidas. Eles rejeitam qualquer sentido de oposição. Censura, cara. É censura programática. Se você é a favor, positivo. Se você é contra, negativo. É mais ou menos isso. É um ataque contra qualquer um que se opor a eles. Intolerância, típica da conduta fascista. Outra coisa muito semelhante ao fascismo, ao nazismo, é a veneração, a idolatria a um líder populista. Né? A idolatria ao mito. Você via isso com Mussolini, você via isso com Hitler. Vocês criticam tanto a Venezuela, ou criticam tanto a Bolívia, né? Ou os esquerdistas que apoiam eles, ou a galera do PT que apoia o Lula, é a mesma coisa. Idolatria político. Isso é absurdo, cara. Sabe, não pode existir isso dentro do ideal democrático. A ideia de democracia, de respeito a outros grupos, de respeito e tolerância ao debate público, né? Existe também uma ideia de renovação de lideranças. Esses velhos políticos não querem renovar a liderança porra nenhuma. O Bolsonaro está construindo um partido para ele e os filhos dele. A bandeira do partido vai ser uma foto do Bolsonaro. É absurdo idolatrar um político em pleno século XXI e mesmo assim, tá aí, a galera construindo um partido com base nisso e gente batendo palma. E uma das coisas mais perigosas que eu vejo é que mais do que o discurso populista, eles têm ações e planos autoritários. Como repressão, como censura, perseguição política. É base dos discursos deles. Morte aos comunistas, morte aos esquerdistas. Cala a boca dessa imprensa especuladora. Sabe? É meio perigoso, meio não, é totalmente perigoso isso daí. E é muito semelhante aos que os fascistas faziam e os nazistas também faziam em tempos atrás. A gente está oficializando o novo partido nazista ou neofascista, entenda como quiser. É o mesmo padrão de conduta. Olha só essa aproximação com líderes religiosos, a aproximação da política com a religião. Sabe por que isso? É uma estratégia de poder, cara. É para garantir
além do apoio incondicional dos fiéis, dos cegos e suas orelhas batendo palma, entregando seu dinheiro para os pastores, além disso, é o apoio de Deus. Ou seja, eu tenho o divino ao meu lado. Então você vai ter de um lado a lealdade construída em cima da divindade. Tendo Deus do meu lado, quem vai ser contra mim? E muita gente entende isso. Pô, se o cara fala em nome de Deus, tá lá o padre, tá lá o pastor, eu não posso ser contra se eu sou cristão. E muita gente vai apoiar essas merdas desse partido neofascista com base nisso. Essa aproximação religiosa estratégica. Ele está apostando na alienação do extremismo religioso. Observa que várias vezes você vê pastor tratando o Bolsonaro, o mito, como o escolhido, como o ungido, como o Messias. Isso não é à toa, cara. É para alienar a massa em apoio incondicional. Novamente, tendo o apoio do povo, da legitimidade para eles fazerem a merda que eles quiserem do poder. Conduta fascista. Parte do programa de governo deles é atacar a Constituição. Segundo eles, é uma Constituição que atrasa o país. Cheio de regras, cheio de direitos, né? Excesso de direitos para o povo, excesso de obrigações do governo para com o povo. Isso atrasa a economia, atrasa o programa. Para eles, essa nossa Constituição era muito comunista. Então a ideia deles ou é atropelar a Constituição ou fazer uma nova Constituição. Basta o apoio popular, que eles estão garantindo com outras estratégias. Outra parte do programa deles, atacar outras instituições públicas que sejam adversárias a eles no poder. Sim, atacar o Congresso, atacar o Judiciário, que são oposição e que equilibram o poder com o Executivo. O da rainha, do presidente. Se o presidente quiser atropelar a Constituição, está lá o STF para proteger. Para preservar a Constituição. Se de repente a rainha quer fazer um decreto aí que atropele qualquer tipo de lei ou interesse público, está lá o Congresso para barrar, para fiscalizar as atitudes do governo, para não deixar ele fazer isso. E para eles isso é absurdo, é intolerável. Não dá para governar assim. Tem gente protegendo a Constituição comunista e tem um Congresso que fica defendendo o interesse popular. Porque é verdade, por mais canalhas que sejam os caras dos congressos, eles estão preocupados com a cadeira deles. Então eles têm que fazer média com a população. E aí exige um grande esforço do governo negociar com esses canalhas aí, para ele contrapor o risco de perder o apoio da população. Mas se vier umas malas a mais, eu compro o apoio depois de volta. É assim o esquema de negociação entre governo e Congresso. E o Judiciário também é nas malas. Mas o Judiciário está lá preservando a Constituição. Pelo menos esse é o princípio da formação. E, uma Constituição que dá direito para o povo, para eles é intolerável. Então tem que combater. É programa de governo desse novo partido. É mobilizar a opinião pública para enfraquecer adversários ao poder. Outra parte do programa de governo perigoso deles aí, é esse negócio de exaltar a ditadura como um modelo ideal de governo. De ficar exaltando ditadores. Gente da pior espécie do povo, que matava, que torturava, não media se era criança, se era mulher, se era velho. Gente que estuprava como forma de tortura e humilhação. É absurdo, cara, é absurdo exaltar ditadores hoje. E tá aí a galera falando isso, abertamente. Não, tá certo, os grandes ditadores, homenageiam esses caras. A época da ditadura que era bom. Não tem nada a ver com o senso democrático isso, cara. Nada a ver. Exaltar golpes militares, regimes ditatoriais, não tem nada a ver com o sentido democrático. Mas isso é programa de governo, esse novo partido. Tudo isso com base em muito blá blá blá, de moralismo, de combate à corrupção, de ética. Onde já se viu combate à corrupção, moralismo, ética? Não existe isso nesse poder aí, cara. É um bando de corruptos, tudo junto ali para roubar junto, para se proteger também. Parte do programa de governo é aparelhar o Estado. É como fazem com o Moro. O Moro é o botão de emergência do Bolsonaro. Toda vez que dá merda, aciona o Moro. Sabe? Um cara que foi à frente de uma farsa jato. Um esquema corrupto para ele garantir um poder, para garantir uma vaga no judiciário, no STF. Então eu condeno isso aqui, você ganha, depois você me dá a vaga. Por isso é corrupção clara. Manipulou a opinião pública, manipulou o processo democrático para interesse próprio. Esse é o cara moralista desse governo aí, ó. Sem contar uma série de filhos do Bolsonaro envolvidos em escândalos, ministros, bandidos, condenados. Gente sem condição nenhuma, ética e moral. Como é o ministro da Educação, como é a Damares, como é o Ernesto Araújo.
Nem questão intelectual, eles têm capacidade para estar lá. Mas é programa de governo desses caras aí. Esse é o partido que está sendo formado agora. Um governo que foi criado, né, que fez campanha e governa com fake news. Mentindo para manipular a opinião pública o dia inteiro, todos os dias. É absurdo isso. Você vê deputado, você vê senador, você vê presidente fazendo fake news e ninguém fala nada, cara. Tá mentindo. É desmentido em segundos depois e mesmo assim. Funcionou pro meu Zé Povinho aqui, tá bom pra mim. Sabe? Eles não ligam se é mentira. Eles ligam se o povo acreditou neles. Sabe? É absurdo, mas é o que funciona pra eles, cara. Alimentar essa alienação. Seja através de medo, seja através do pânico, ou seja através da histeria. Sabe? É absurdo, mas é programa de governo desse novo partido. É o esquema de conduta deles. Pique neofascismo. Igualzinho. Será que você não está vendo o perigo dessa semelhança, não? Olha quem vai formar esse novo partido. Você já parou para pensar sobre isso? Você vai ter lá uma cúpula maçônica. Né? Quem vai dirigir o partido tem que ser maçom. Se não é maçom, não participa do esquema. Fica aqui só batendo palma aqui, votando na gente. Você vai ter lá um monte de sonegador de impostos. Né? Grandes empresários que não estão nem aí com as regras. Tipo o velho da van. Que deve milhares e milhares de reais e ainda fica humilhando o povo ainda. Dando risada. Andando de jatinho. Né, com fachada da Casa Branca, estátua da Liberdade, símbolos americanos, se dizendo patriota, e o povo batendo palma. Sabe, esse tipo de gente que vai estar junto no poder. Ruralistas, né, daqueles grileiros de terra, que sufocam um pequeno agricultor, que matam, que roubam. Sabe, esse tipo de gente que escraviza os seus trabalhadores nas suas fazendas lá, que são contra os direitos trabalhistas e votaram, né, para a reforma trabalhista, é esse tipo de gente que vai estar lá no poder. Os grandes garimpeiros, eu não estou falando do pequeno garimpeiro que tira uma pedrinha, não. Estou falando daquele garimpeiro que é dono do garimpo. É que só não tem a fachada lá de mineradora, mas é a mesma coisa. O negócio é saquear as riquezas da terra, os recursos naturais e mandar para fora, sem pagar imposto e encher minhas malas. É esse tipo de gente que vai estar lá. Milicianos. Grupo de criminosos, facções criminosas apoiando o governo, cara. Gente que usa o poder atribuído a eles pelo próprio Estado, pelo próprio povo, para ganhar dinheiro e ameaçar o próprio povo. Isso é a formação de uma milícia. E a milícia vai estar apoiando esse governo aí. Olha lá os ideais religiosos, radicais evangélicos, o extremismo que garante a alienação e garante o apoio daqueles pastores pilantras, né, com seus milhares de seguidores fiéis, cegos. Não adianta só o extremismo religioso evangélico que é perigoso, não. Que doutrina, que condiciona a pessoa, que faz uma lavagem cerebral. Tá cheio de católico conservador lá também. Gente que adorava a época da Inquisição. Aquilo sim que era igreja católica. Vamos matar qualquer um que faz arte, qualquer um que faz pesquisa, qualquer um que é professor. É o mesmo programa de governo aí, escola sem partido, vamos combater o marxismo cultural. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa da Inquisição. Tá lá, ó, todo mundo apoiando esse governo aí. E não é só isso não. Tá cheio de puta de gringo lá. De paga-pau de americano. É que acha que os Estados Unidos é o ideal. É legal os Estados Unidos da forma que é. Ele só é o que é explorando a gente. E o babaca que tá aqui embaixo, tentando aquele esquema, fica idolatrando, pagando um pau. Não, vamos apoiar o neoliberalismo econômico pra gente ser igual aos Estados Unidos. Não. Os Estados Unidos é o que é porque a gente ficou sendo o que é. Escravos dos caras. Fonte de recursos para eles. E tá lá os paga-pau batendo palma. Vamos pra esse partido aí que a gente vai virar os Estados Unidos. Você é idiota, cara. Sabe, eu nem vou falar da galera neofascista, da galera nazista, que tá aqui achando que agora tem um partido que represente eles. Estão batendo palma, se exaltando, inclusive nas redes sociais, abertamente. Isso é o novo partido. Sabe, eu acho que o mais simbólico, né, é a placa de inauguração do partido. Né, colocou lá um monte de munições para formar o logo do partido, Aliança pelo Brasil, aquela rosquinha lá. Né? Olha só que legal, um monte de munições. Nossa, você é contra as armas, eu sou a favor de armas. Armas como legítima defesa, para a população contra o Estado. Isso sim. Não para o Estado se proteger da população, como é o que eles querem ali. Sabe, e o deboche é o maior de tudo, né, mano? Eles desrespeitam até a condição ética e moral do povo. 38 é o número da legenda. Por quê? Porque 38 é um número bom, segundo o discurso deles. Sabe, 38 é o calibre mais conhecido aqui no Brasil.
Né? De qualquer um tem um 38, sabe o que quer dizer um 38. Ah, um 38 é o nome de um revólver. Né? Comumente falando. E os caras escolheram isso. Não foi porque ele é o 38º presidente, ou porque o 38 estava livre, não. É porque marca na cabeça das pessoas. E essa é a estratégia de um número de legenda bom. Um número que marca. E o 38 é tiração com o povo. Sabe? Ficam falando de um partido com valores democráticos, com valores religiosos, e pegam um símbolo de uma arma como legenda. Tá bom pra você? Sabe, é o mesmo esquema que outro dia eu vi membros desse futuro partido aí, aqui em São Paulo, né, que por enquanto ainda são do PSL, tentando homenagear o Pinochet. Um puta de um safado, um ditador sanguinário que matou milhares de pessoas. Mandou torturar, mandou executar, mandou estuprar. Era um traficante, um corrupto. Isso era o Pinochet, que eles tanto adoram. E sabe qual foi a data que o cara queria arrumar para homenagear o Pinochet? Que já era absurdo por si só. Mas não satisfeito, ele escolheu a data do Dia dos Direitos Humanos. É deboche, cara. É a mesma coisa do número 38 lá para a legenda dos caras. E você apoia essa merda aí, mano. Olha o perigo da formação desse partido. Sabe, é o seguinte, né? É bom pra gente isso. Eu acho. Pelo menos a gente vai saber quem é quem agora no jogo. Quem é canalha de verdade? Quem vai bater no peito, colocar a camisa e colocar o número aqui? Porque 38 combina com a arminha, né? Agora ele vai ter mais orgulho e fazer mais sentido ainda o sinalzinho da arminha. É a arminha, 38 e camisa verde e amarela. Agora a gente pelo menos vai saber quem é quem aqui, cara. Quem é o neofascista assumido? Eu sei. Vai faltar corda. Que o Digo Mussolini, na época lá que acabou o fascismo. Vai faltar corda aqui no Brasil quando a gente chegar no poder de novo. Quando o povo tomar o poder desses canalhas aí. Mas não se preocupa com isso não. A gente amarra 2, 3 no mesmo poste. Não tem problema não. A gente dá um jeito. Beleza? Valeu.